Salve, salve, gente boa! E aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Obrigado por estar incluindo esse tempo aí. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito e que tem sido um momento de muita alegria, né, no coração de Deus, por ver a sua disponibilidade, a sua disposição de separar esse tempo para Ele. Se você não está inscrito no canal ainda, querido, não perde tempo, clica logo, se inscreve, o vídeo nem pausa e assim você ganha tempo. Acione o sininho, porque todos os dias às 6 da manhã a gente está junto aqui para trazer à luz significados da palavra e essas reflexões rápidas a respeito daquilo que diz a palavra de Deus. E por favor, querido, eu conto contigo para compartilhar esse vídeo, copie o link, espalhe esse vídeo, vamos abençoar. Seu objetivo é levar graça àqueles que nos ouvem, é levar graça àqueles que estão perto de nós. Então vamos agraciar, querido, que eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas podem ser abençoadas através da tua vida, num simples compartilhar desse vídeo aí. Posso contar contigo? Então vamos lá, o texto desse vídeo está em Efésios capítulo 4, versículo 31. A gente já está chegando ao final do capítulo 4 de Efésios e o versículo desse vídeo é o 31. Diz assim a palavra: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Amém, querido? Paulo está falando isso aqui, né, dentro desse contexto, né, da redenção, dentro desse contexto de não entristecer o espírito, né? E o que é a redenção? A redenção é exatamente o livrar-se da punição, livrar-se do inferno. A redenção está ligada à salvação, a redenção está ligada à obra que Deus fez na nossa vida através de Jesus e que nos leva, né, à salvação, que nos leva até o céu. Ou seja, então a redenção está ligada a isso. Deus nos livrou do inferno e nos traz aqui como salvos, para vivermos como salvos. Então a redenção é isso. Então a gente precisa ser grato a Deus, e uma das formas de ser grato a Deus é a gente entender qual é o propósito da nossa vida. Quando a gente entende qual é o propósito da nossa vida, a gente está demonstrando a gratidão, porque a gente está dizendo para Deus: Senhor, eu sei a obra que o Senhor fez na minha vida, eu sei o sacrifício que o Senhor fez na minha vida, por isso eu não quero ser mais como eu era antes. E aí é que entra esse versículo 31, que está ligado lá ao capítulo 2, que a gente já estudou aqui de Efésios, 2, do 1 ao 3, em que Paulo está falando do velho homem, de tudo aquilo que os filhos da desobediência, lembra lá que Paulo falou? Os filhos da desobediência faziam aquilo, a gente fazia isso quando a gente vivia no mundo. Hoje, em Cristo, como crente redimido, selado pelo Espírito Santo, como ele disse aí no versículo 30, a gente não pode mais fazer isso. Isso já não pode mais fazer parte da nossa vida, porque se a gente continua nessa forma, a gente não está sendo grato a Deus na obra que Ele fez na nossa vida, porque a gente está vomitando um monte de coisas quando a gente recebe Jesus e depois a gente vai lá no vômito. Pedro fala isso na sua carta, né? É uma ilustração que Pedro faz, que daquela pessoa que ela é liberta, Deus liberta ela de algumas coisas, e aí ela vomita tudo aquilo que não prestava, ela põe para fora. E aí de repente ela dá saudade daquilo, e o que ela faz? Ela vai lá no vômito e pega e traz de novo. É isso que você faz quando você continua fazendo coisas que você já deveria ter deixado para trás, tá? Então te deu nojo vomitar e pegar do vômito e comer de novo? Que bom que te deu nojo, porque esse é o propósito. Esse foi o propósito de Pedro quando ele escreveu na carta dele a respeito disso. É que você sinta esse nojo e que espiritualmente você também sinta isso. Então toda vez que você está enchendo o teu coração de amargura, ou seja, uma tristeza a respeito de alguém, não vou mais na igreja porque fulano me entristeceu, porque o meu coração, querido, isso você está semeando a amargura. A amargura é algo que você já deixou para fora. Então se você está alimentando esse tipo de ideia, você está indo lá no vômito e pegando de novo. Não faça isso, querido, isso é nojento. Tá? Isso é nojento. Então a amargura, ficar criando, sabe, amarguras, gerando coisas em torno de alguém, porque alguém falou, porque alguém fez, porque alguém aprontou, porque alguém te decepcionou, sabe? Você ficar alimentando esse tipo de coisa, querido, você tá pegando de volta do vômito e comendo de volta do vômito. Longe de vós isso, querido. Não é para você estar fazendo isso. Então qualquer raiz de amargura, né, a cólera, né? O que é a cólera? A cólera não está ligado ao temperamento colérico.
né, de ser explosivo. Mas a cólera tá ligado à raiz do sentimento, né? Você, sabe, a raiva te tomar, a amargura, eu não quero nem ver aquela pessoa, não quero nem saber. Querido, a redenção que fala aí no versículo 30 significa que Deus nos perdoou. A oração que Jesus ensinou, qual foi a base da oração que Jesus ensinou? Pai, perdoa os meus pecados da mesma forma, assim como, do mesmo jeito, com a mesma medida que eu perdoo a quem me ofende. Então, querido, se você não está perdoando, se você está se enchendo de cólera, de amargura, de ira a respeito de alguém, querido, você está jogando fora o perdão de Deus na tua vida. Você está desprezando, você está sendo ingrato, você está fazendo uma tremenda de desfeita. Você está fazendo uma desfeita com a obra que Jesus fez. Jesus preparou um banquete, Jesus preparou uma casa linda, Jesus preparou um espírito, Jesus preparou vestes novas, um anel maravilhoso no teu dedo, sandálias novas para você, e você está dizendo, não quero saber disso não, isso aí para mim não presta, o que presta para mim é o vômito, eu vou lá no vômito e vou pegar de volta. Faz isso não. Longe de vós isso. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não faz isso, querido. Não faz isso não, porque você está entristecendo o Espírito de Deus, porque Ele fez com tanto carinho, Ele preparou as vestes novas com tanto carinho, pagou um preço de sangue, enfrentou, sabe, dificuldades tremendas para que você pudesse ter vestes novas, um anel no seu dedo, sandálias novas nos seus pés, para você desprezar e você trocar vestes novas, anel de ouro, sandália, você trocar uma obra tremenda, você trocar isso tudo pelo vômito que você já jogou fora. Então não faz isso não, porque Deus está ficando muito triste e isso é nojento demais. Então larga isso, querido. A amargura, você se amargurar por causa de alguém, porque alguém te entristeceu, porque alguém falou, deixou de falar, porque alguém fez ou deixou de fazer, e você ficar alimentando isso no teu coração, isso entristece o Espírito Santo e não vai ser bom para você, porque não combina com a obra da redenção que Deus fez na tua vida. E aí Paulo está falando, e bem assim como a blasfêmia ou toda malícia, né? Blasfemar é você falar mal de Deus, da obra de Deus. Quando você está se enchendo de amargura, quando você está voltando ao vômito, isso, Paulo está dizendo aqui, que isso é uma blasfêmia contra a obra, porque se você está rejeitando, se você está fazendo uma desfeita, você está blasfemando contra aquilo, né? Então você está blasfemando contra aquela obra que Deus fez na tua vida. Então não faça isso, porque Deus não se alegra. E a malícia, querido, tem muita gente que vive nessa vida de malícia. Tiago vai falar sobre isso, né? Sobre essa questão da malícia. Paulo vai falar sobre isso também, quando escreve também aos Colossenses, né? Paulo vai falar um pouco sobre isso, a gente vai ver isso exatamente. O próximo livro que a gente vai estudar é Colossenses, né? Então essa vida de malícia, né? De tudo que fala tem aquele tom de malícia. É ruim você conversar com alguém que tudo que fala a pessoa tem malícia, porque você nunca sabe se aquela pessoa está sendo sincera mesmo, você nunca sabe se aquela pessoa, está falando algo que vai ser bom para a tua vida, se é bom mesmo. É difícil você conseguir lidar com alguém que é muito cheio de malícia. A gente tem que ser mais transparente, a gente tem que ser mais sincero e a gente tem que ter mais amor. E o amor pelo outro, querido, a atenção pelo outro, a preocupação pelo outro, a empatia, não combina com a malícia. A malícia, ela caminha numa direção contrária, ela prejudica, ela traz o mal, ela alimenta situações, ela induz pessoas, a malícia também, a pensamentos maliciosos, a libertinagem, não a liberdade. E isso não está gerando graça nas pessoas com quem a gente convive. Se não está gerando graça, a gente já viu nos versículos anteriores, não está sendo bênção na vida das pessoas, e aí não está agindo com graça e a gente não está alimentando a vida do outro. Então que Deus te abençoe, querido, e que tudo isso aqui, querido, a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia, a malícia, você entenda que isso faz parte de um pacote que você já vomitou, isso faz parte de um pacote que você já deixou, isso faz parte de algo que você já jogou fora. Então não pega no lixo lá de novo, não fica catando no lixo para querer pegar de volta aquilo que você já jogou fora, não, porque é meio nojento isso e o Espírito Santo não fica feliz com isso. Espero que você pare aí para refletir, faça a tua oração, veja onde você está errando, veja de que forma você consegue largar isso
E só existe uma maneira, querido, de você abandonar velhos hábitos. É você inserir novos hábitos. É você inserir na tua vida, se disciplinar para todo dia você estar se dedicando a novos hábitos. Assim você vai ver que os velhos hábitos vão ficando para trás e aí você já nem mais vai lembrar desses hábitos. Amém? Faça isso, querido. Eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida e o Senhor vai te abençoar rica e abundantemente.